Boa tarde, boa tarde. Estamos começando mais uma vez, aguardando, né? Meio-dia, chegamos em ponto, hein? Meio-dia em ponto. Amém? Estamos aí aguardando alguns irmãos entrarem. Mais uma vez estamos aqui na live do meio-dia. Vamos aguardar. A gente sempre entra um pouquinho antes para estar cumprimentando os irmãos, dando, né, o seu nome, amém? Vendo as mensagens aí, né? Mas hoje nós acabamos entrando aí na última hora. Nancy Mota, Deus abençoe, Nancy. Fique conosco aí. Hoje é rapidinho, 20 minutos, meia hora, nós já finalizamos o processo. Amém? Glória a Deus. Me perdoe por falar processo, porque eu sei que não é isso, né? Eu costumo dizer que a gente, sem prestar atenção, fala aí algumas coisas aí que entre as palavras no meio, eu sou meio desligadão, né? Que não é um processo, aqui é também um processo, né? Deus está fazendo um processo de cura, mas é um horário em que nós nos dedicamos à ministração da palavra do Senhor, amém? Então fique conosco, nós estamos encurtando esse tempo cada vez mais, para a gente não ser cansativo também, e também não nesse horário de almoço assim, de correria aí, às vezes com os afazeres, também não atrapalhar ninguém aí no seu andar do dia, né? O andar da carruagem do dia. Amém? Então daqui a pouquinho nós vamos estar começando. Nós estamos no Instagram, Facebook, Apostólica Rema, Instagram Rema Underline 20. Não perder muito tempo, eu quero convidar já para a gente poder estar abrindo a palavra do Senhor, para a gente estar ministrando. O versículo, nós estamos sempre no mesmo versículo até mudarmos de tema. Amém? Nós vamos falar depois de outros temas. Eu acredito que a gente esteja aí mais algum tempo dedicado às palavras de Jesus a respeito da cura, e depois nós vamos mudar esse tema. A gente vai trabalhar de novo um tema que a gente quer muito trabalhar, que é a fundamentação do ser. Amém? Os fundamentos do ser, não o do ter, os fundamentos do ser. Amém? É isso que a gente vai querer trabalhar na palavra do Senhor, depois que a gente estiver terminando essa parte aqui a respeito de a cura, Jesus a cura. Amém? Então estamos lendo o mesmo tema em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de 29, versículos 24 e 25. Vamos ler novamente? Diz assim: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes curados, porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus a cura. Amém? Então, glória a Deus que nós temos esse marco na nossa história que vai trazer a expressão de liberdade que Jesus nos deu. Essa liberdade, na realidade, ela vem o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transportados de um reino para o outro, né? Fala muito a respeito de potestades, de poderes, né? Nós somos um mundo de poderes, isso a gente tem que ter essa convicção plena que nós somos um mundo de poderes. Né? Deus estabeleceu tronos, potestades, tudo que há na terra. E tudo que há na terra segue uma linha organizacional. Né? Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus desajeitado, desarrumado, mas Deus é um Deus na sua essência organizado. As coisas que existem na existência do cosmos, né? Cosmos na palavra grega significa mundo, né? Essa existência do cosmos, a forma como ele é organizada, a estruturação deste universo, o encaixe do sistema, a maneira como essa Terra foi preparada, né? A gente entende que a linguagem do Éden, na realidade, expressa uma criação de Deus sobre um novo tempo, mas nós também entendemos, né, a criação da terra sendo elaborada durante o tempo e do tempo de Deus e da maneira que Deus assim o fez e dos formatos que Deus fez. O homem só está descobrindo como Deus
como a natureza foi feita, e Deus não precisa explicar essas coisas. Se foi feito um dia e um dia significa 1 bilhão de anos ou 1 milhão de anos. Para Deus, Ele é Deus, não tem como explicar. Amém? É por isso que Ele não quer se relacionar conosco como Deus. Ele quer se relacionar como Pai, porque como Deus eu não vou conseguir entender um Deus dessa forma. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala isso, ele fala, olha, é impossível nós tentarmos entender Deus dessa maneira, né? Eu estou tentando liberar o som aqui do fundo musical, que fica mais fácil para a gente falar, amém? Então, esse é o nosso Deus, amém? E Ele está trazendo Jesus nesse processo de liberdade, de trazendo a cura para as nossas vidas, né? Mas eu quero... Deus abençoe, viu, Everton? Fica tranquilo, querido. Vai ficar gravado aí na galeria do Instagram ou do Face e depois você assiste, amém? Seja sempre bem-vindo aqui conosco, viu? Luquinhas de Souza, nossa amiga Nancy também está lá e a gente vai compartilhando. E agora nós estamos falando do maior poder que Deus estabeleceu na terra, que era o poder da sua palavra. E falando as palavras de Jesus. São João capítulo 14. Abra lá. Nós estamos lendo e falando sobre as palavras de Jesus. Amém? Para quem não estava aqui ontem, nós falamos muito ontem a respeito dos milagres que Jesus fez, né? E nós decorremos por um grande período de tempo a respeito dos milagres que Jesus fez, né? As curas que Jesus fez, a expressão da cura, Jesus se expressando como cura através dos 7 milagres que João relata. João relata 7 milagres. E agora nós estamos falando a respeito das palavras que Jesus fez, porque as palavras de Jesus cura. Tudo que Jesus fez foi por um processo de restabelecimento, de uma religação. A palavra religião significa religare. Religar é religar. Então a única religião verdadeira que liga os céus à terra, Jesus disse assim, ele veio religar, ele é o reconstituidor, ele é o que veio fazer a religação. Então Jesus é a verdadeira religião, ele é a verdadeira cura. Então as pessoas me perguntam, qual é a verdadeira religião? Para nós que acreditamos em Jesus, Jesus, porque para nós ele é o verdadeiro religare de Deus na terra. Amém? E as palavras de Jesus vão trazer essas curas, os atos de Jesus, tudo que Jesus vai fazer tem essa expressão. Então São João, nós lemos ontem no capítulo 14, e eu vou voltar de novo no versículo 1, amém? Aonde ele vai dizer assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós pegamos ontem uma parte dizendo a respeito do que a turbação significa, do que ela implica no ser do homem, e aonde a estratégia, né, desta terra, desta vida, e a estratégia do nosso inimigo espiritual quer trabalhar. Amém? Nós sempre ressaltamos que nós temos 3 grandes inimigos, né? A nossa carne, que é o nosso próprio eu, o mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, amém? E Satanás, o inimigo espiritual das coisas de Deus, amém? E nós falamos que a estratégia de se trabalhar no homem, a perturbação é para que ele perca o senso de equilíbrio e essa sua religação que Jesus estabeleceu com Deus. A Bíblia diz que Jesus veio religar, né, uma vida espiritual. Ele vai para João, no capítulo, para Nicodemos em São João, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, Nicodemos vai chegar para Jesus, fazendo algumas perguntas, e Jesus vai responder da seguinte forma: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Amém? É necessário nascer de novo, porque aquele que não nasce do Espírito não entende as coisas de Deus. Então Jesus está fazendo uma conotação diferente do que o próprio Nicodemos compreendia, porque Nicodemos vai dizer, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, mas Jesus estava falando de uma morte e de um renascimento. Amém? Quando ele fala nascer de novo, amém? Nossos amigos espíritas utilizam muito esse versículo para explicar a teoria da reencarnação, amém? E dizendo que Jesus estava falando a respeito disso. Infelizmente não é
né? Infelizmente para eles e felizmente para nós que não acreditamos nesse processo, respeitando todo modo de filosofia, o contraditório também, né? A gente respeita todos, mas eu só estou tentando detalhar por que não é, né? Não é por quê, né? Porque Nicodemos dá essa expressão. Então, como eu grande vou voltar para o ventre da minha mãe? Se fosse assim, Jesus teria dito, não, quando você morrer, você vai nascer de novo como um espírito reencarnado. E você vai nascer no ventre de novo da sua mãe. Jesus não disse isso. Jesus disse assim, não, aquele que entende as coisas do homem é homem, mas aquele que entende as coisas espirituais é espirituais. O que ele estava falando é de um renascimento do espírito humano ligado a Deus. Ele está falando de uma experiência espiritual, amém? De um renascimento. Mas tem que haver morte, sim. Que morte? A morte, a declaração da falência da vida do homem que vem caminhando sem Deus até aquele momento. O homem que não é religado espiritualmente. Então o homem vai fazer uma declaração diante de Deus para receber essa religação, esse selo do Espírito que o próprio apóstolo Paulo fala, que fomos selados com o selo do Espírito Santo. Então o Espírito pertence a Deus, irmãos. O Espírito é dele, foi ele quem deu na sua estrutura, e a Bíblia diz que quando morrermos, o corpo volta para o pó, a alma segue a eternidade, o Espírito volta a Deus. Então, o Espírito, ele é a estrutura central da sua vida que liga você a Deus. A alma é o centro das suas emoções, é quem você é, o seu psique, a sua mente, a sua estrutura de alma. Quando você for para a eternidade, quando a tua alma for para a eternidade, é essa essência de quem você é a sua realidade de vida, mais a sua realidade espiritual, que é a sua ligação com Deus. Amém? Você precisa entender essa divisão, porque você precisa entender do que Jesus está falando. Nós estávamos falando ontem que Jesus estava preparando os seus discípulos para exercer o seu ministério na terra, multiplicar a sua grande obra. E Jesus está aqui no capítulo de número 14, a caminho da cruz do Calvário, fazendo a última ceia, a última reunião da ceia, a caminho da cruz do Calvário. E indo à cruz do Calvário, Jesus, obviamente, ele vai estar deixando os seus discípulos, os seus rebentos, os seus renovos, os seus fiéis seguidores, né? Os seus fiéis seguidores. Então Jesus tem ali que estabelecer estruturas espirituais para colocá-los dentro de uma condição onde eles terão firmeza no caminhar pós Jesus. Eles caminharão, embora acompanhados pelo Consolador, que é o Espírito Santo que seria enviado, eles passariam por flagelos e por situações, e o pano de fundo dessa reunião é Judas saindo porque Jesus o declara como traidor, e ele sai. Jesus dizendo para Pedro que trairia 3 vezes. Jesus dizendo que iria sofrer, que iria morrer em amor por eles. E aí quando você olha para tudo isso, você fala assim, Jesus olha para eles assim, olha, eu sei que não está fácil tudo que eu estou falando para vocês. Eu sei que não está fácil. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Não se perturbem. O que Jesus estava falando, que é aquilo que eu falei ontem, é que ele está dizendo e centrando, olha, não turbem os vossos corações. Amém? E uma das estratégias deste mundo, das nossas guerras, é perturbar o nosso coração. Amém? E ontem eu falei a respeito das aflições, né? As aflições são aflições da vida. Todos nós temos aflições, sempre a teremos neste mundo, faz parte da nossa vida, é algo que está dentro do nosso cotidiano. Amém? Engraçado que nós, como seres humanos, nós imaginamos a paz diferente da paz de Cristo. Amém? Nós queremos viver uma paz sem aflições. Jesus, ele está dizendo para termos paz em meio às aflições. Ele diz assim, olha, vocês terão nesse mundo aflições, como ele também teve, quando ele esteve nessa terra. Mas ele diz assim, tem de bom ânimo, eu não venci as aflições. Ele não está colocando que ele venceu as aflições. Ele está dizendo assim, eu venci o mundo. Porque as aflições da alma querem turbar o nosso coração para nos levar a perturbação do coração, que é o espírito. Ou seja, as emoções são fragilizadas através
das coisas que acontecem, as dores, os medos, todas essas coisas, para que o nosso espírito esteja turbado. Por quê? Quando o nosso coração se turba, e deixa eu te explicar, coração não é alma, amém? Alma é o sentimento, é a sua mente, é aonde o campo, aonde o diabo tenta atacar, porque o diabo é o pai da mentira, mente, amém? Então o diabo tenta fragilizar a tua alma para desligar um campo espiritual, ou seja, para perturbar, para abalar, para aterrorizar, para dar um terremoto, essa é a grande expressão real da palavra turbar, dentro da sua relação espiritual com Deus. E um espírito conturbado não vai entender as coisas e a sua relação com o Espírito de Deus. Então o diabo quer cegar você para te enganar o maior período de tempo. Escute, a estratégia que o inimigo tem para mim e para a sua vida é turbar o nosso espírito, o nosso coração, é atacar a nossa alma, atacar as nossas emoções, atacar os nossos pensamentos, para turbar o nosso espírito, para perturbar o nosso coração espiritual. O nosso coração é o espírito que nos relige em Deus, amém? Não dá para mim te explicar isso agora, quem sabe mais para frente a gente consegue mostrar isso para você na Bíblia, amém? Essa divisão, amém? Corpo, alma e espírito. Se a espada do espírito atravessa em meio à alma e ao espírito, então nós estamos falando de duas coisas separadas, amém? E a Bíblia vai falar exatamente isso. O seu coração, irmão, não é esse pedaço de músculo que você tem aí batendo, isso nós chamamos de membro, um membro coração. Mas esse coração que Jesus está dizendo aqui em capítulo 14, ele está dizendo do coração, o centro da tua vida, mais do que o centro das suas emoções, amém? Você vai amar por convicção. É por isso que o diabo quer tomar o teu coração. Ele fragiliza a tua alma para tomar o teu coração. Toma a tua mente, perturba o teu espírito, tira o centro do teu espírito, que é o teu coração, para você virar como é que eu posso dizer, um zumbi na terra. Nós estamos vivendo nós não nos atentamos isso. A terra, o que você imagina de consciência e direção? Os seres humanos querem ser donos de si mesmos e são verdadeiros zumbis na terra. Andam perdidos, sem direção, sem propósito, sem entendimento da sua vida. Saem por sair, festejam por festejar, amam por amar, se relacionam porque se relacionam, deturpam um processo de relação do amor, fazem do sexo a coisa mais importante da sua vida, do vício, do dinheiro, da raiva, da inveja, da porfia, da promiscuidade, e querem estabelecer na sociedade que nós vivemos hoje parâmetros para dizer sobre direitos. E todo ser humano, todo cidadão tem os seus direitos dentro da sociedade humana, mas nós não estamos aqui falando sobre sociedade humana, nós estamos falando aqui sobre uma classe social de pessoas que vão morar no céu. Estamos aqui convocando seres que estão perdidos nesta terra para participarem de um tempo, para participarem de um povo especial, zeloso de boas obras, curados no seu espírito, direcionados com o seu coração curado, renunciando toda sorte de pecados e toda sorte de paixões. Nossa, como o Senhor é perfeito. Não, eu estou dizendo isso porque eu já fui o que eu acabei de falar, movido às paixões, colocando coisas carnais à frente da consciência e da direção. Agora então, nos tornamos perfeitos? Não, o apóstolo Paulo fala assim, só nos tornamos livres. Não pecamos não porque somos perfeitos, mas nós lutamos contra o pecado, entendendo que se pecarmos temos um justo juiz, mas não pecamos por premeditação, por habitação dentro do pecado. E Jesus está estabelecendo isso nas nossas vidas e está dizendo isso para os discípulos: vocês vão estruturar isso daqui para frente. Mas para que vocês entendam isso, vocês não podem ter o seu coração turbado, vocês não podem perturbar o seu coração. Eu sei que vocês estão aflitos, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão com medo porque eu disse que eu vou para a cruz do Calvário, mas não permitam que o seu coração perturbe. Credes em Deus e crede também em mim. Amém? Por que, irmão, que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está estabelecendo o princípio de relação.
o princípio de relacionamento espiritual. Jesus está estabelecendo agora a primazia do relacionamento com seus filhos na terra. A partir daquele momento ele vai dizer, ele está dizendo, olha, se vocês creram, e se vocês creem em Deus, vocês também precisam crer em mim. Mas quando Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, ele está dizendo, vocês viveram comigo esses 3 anos, vocês viram os milagres que eu fiz, vocês viram a maneira que eu opero, vocês ouviram a minha palavra, vocês viram como eu tratei vocês. Agora o que eu estou dizendo para vocês é para que vocês tranquilizem, tenham paz, mas vocês precisam estabelecer uma relação de fé, vocês precisam estabelecer uma relação de confiança, vocês precisam estabelecer uma relação de intimidade. Porque Jesus ali estava falando, sabe com quem? Com quem era íntimo. Quem estava naquela mesa? Os seus íntimos. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas pessoas dizem que creem em Deus. Muitas pessoas dizem. Eu escutei esses dias aí várias pessoas dizendo assim, eu creio em Deus, e ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Crer em Deus é importante. Amém? Assim como se crê em Alá, assim como se crê em tudo. Eu disse a respeito disso que para qualquer tipo de crença é preciso ter fé. Mas eu não estou falando de uma fé ou de uma crença natural, ou de uma qualquer fé. Eu estou falando da fé que é dada por Deus ao espírito do homem. Amém? Só que para nos relacionarmos de verdade com Deus, e é o que mais temos falado, dentro das igrejas, em cima dos altares, pastores, pessoas aí fora, eu creio em Deus, eu sou servo de Jesus, eu sigo a Jesus. Mas o grande problema é, como veio a revelação de Deus e de Jesus através destes séculos para as nossas vidas? Não foi através desta palavra? Só não podemos ouvir falar, se hoje ouvimos, falamos e entendemos e somos salvos e relacionados com Jesus, ou se Deus está tendo o seu nome propagado na terra, não foi por causa desta palavra que foi expressa, porque Deus se revela ao homem através da sua palavra, tanto a palavra falada quanto a palavra escrita, mas a palavra falada tem que sair desta palavra, os dizeres, os mandamentos desta palavra. Então eu entendo que as pessoas acreditam em Deus, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando para pessoas íntimas, dizendo assim, vocês precisam crer em Deus e vocês precisam crer em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ei, Jesus está falando com pessoas que ele está estabelecendo uma relação de morar com ele para sempre na eternidade. Você está aqui? Então essa crença que Jesus está estabelecendo para os seus discípulos não é a crença de quem crê em Deus, é a crença de quem se relaciona com Deus através de Jesus Cristo, e quem acredita em Jesus como seu Salvador, com a esperança de que um dia vai morar com o Senhor para todo sempre nas mansões celestiais. E não quem crê em Deus para receber chave de apartamento, não quem crê em Deus para receber chave de carro novo, não quem crê em Deus para ser curado simplesmente aqui na terra, não quem crê em Deus apenas para apresentar os seus problemas de uma hora para outra para Deus resolver, como eu já disse, como se fosse um balcão de reclamação. Eu creio em Deus quando eu recebo um diagnóstico ruim da minha saúde, aí eu vou buscar em Deus. Eu creio em Deus e eu estabeleço promessas, faço votos e promessas, participo de campanhas, não estou falando só de promessas, porque a gente toda vez que fala isso, a gente pensa, o pessoal pensa, está atacando a igreja fulana de tal a respeito de promessa. Escute, irmão, nós estamos vivendo o tempo em que nós como evangélicos temos sido mais idólatras do que qualquer outra religião. Nós somos idólatras com homens, somos idólatras com campanha, achamos que Deus opera nos lugares. Se eu não for para o monte orar 7 dias e 7 noites, se eu não participar da campanha da pedra, se eu não participar da campanha da cruz, se eu não participar do óleo ungido, se eu não participar do sabonete da limpeza espiritual, do travesseiro do sono, Deus não vai resolver na minha vida. O que é isso senão indulgência e idolatria? O que é isso senão engodo, engano e mentira? E nós achamos que Deus está operando nesse tipo de relação, pregado em altares de igrejas como pastores. E antigamente nós falávamos muito dos nossos amigos neopentecostais que viveram esse tempo dessa igreja que vende, na grande maioria, os seus objetos. Mas nos nossos meios, nas comunidades mais
mais sérias, em igrejas tradicionais, os altares estão entupidos de gente com engodo, com enganação, com mentiras de doutrinas de demônios e com doutrinas de homens, mas lançando apenas crença e não estabelecendo relação. E o que vai fazer a grande diferença na relação com Jesus é a relação humana, e espiritual. Jesus não veio relacionar humanamente com você. Como não? Se Jesus desceu como homem para se relacionar como homem. Então eu creio no Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus Cristo o justo. Ela vai expressar Jesus Cristo também como homem, porque o Espírito de Deus vai revelar a presença de Jesus na minha realidade humana, mas vai trazer a divindade de Jesus para mim dentro do meu espírito. Amém? O lado humano de Jesus é para provar que ele passou por todas as coisas que eu também passei, e para deixar indesculpáveis todas as palavras que vamos criar para um dia encontrarmos com ele. Por que você não me serviu, dirá o Senhor Jesus, para mim e para você? Porque eu tinha que correr demais para resolver os meus problemas dessa vida pessoal. Porque o meu casamento era desestabilizado e eu não consegui te servir porque minha esposa não deixou, porque meu esposo não deixou. Porque eu passei por muitas dificuldades. Quais são as desculpas que nós vamos criar para alguém que passou por essa terra, por todas essas aflições, venceu essas aflições e o mundo e hoje está na glória? É por isso que ele está dizendo, que maneira que vocês querem me seguir? Vocês precisam crer em mim. Vocês precisam crer em mim, crer no meu Pai, mas não como crê o mundo. Porque o mundo crê apenas para buscar. Mas eu estou estabelecendo com vocês um relacionamento, uma crença de relação, uma crença de andar comigo, uma crença de sentir a minha presença, uma crença de ter experiência comigo. E Jesus quer estabelecer comigo e com você, não uma relação de perfeição, mas uma relação de verdade. Uma relação de verdade. E o que ele está dizendo para eles é o seguinte, olha, se eu estivesse aqui prometendo para vocês, eu vou para a cruz do Calvário, eu vou morrer na cruz do Calvário, mas eu vou voltar e eu vou para o meu Pai. E entendam que a promessa que eu estou estabelecendo para vocês não é uma promessa de uma mansão aqui no bairro nobre de Jerusalém, não é um comércio luxuoso aqui próximo de, sabe aquele bairro Higienópolis ali perto de Belém, entre aspas, né? Não estou estabelecendo para vocês um apartamento nos Jardins, aqui próximo do Monte das Oliveiras, no novo lançamento de condomínio de luxo. Oi, você está aqui? Eu não estou prometendo para vocês um cargo funcional, gerente geral da estrutura eclesiástica cristã. Eu não estou prometendo para vocês uma igreja poderosa de riqueza e de poder. Eu estou dizendo para vocês que na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai, eu estou estabelecendo com vocês uma promessa de eternidade, porque só o que vai estabelecer uma relação verdadeira com Cristo é amar a eternidade. Ei, escute o que eu vou dizer, se você não ama a eternidade, tem alguma coisa errada na sua relação com Cristo, você só tem crença. Se você não quer a eternidade, você só tem crença. Se você não espera um dia morar com o Senhor nos céus, amém? Se a tua alma não deseja o arrebatamento da igreja, porque por mais loucura que seja, por mais louco que sejamos, por mais tratados de estultos, de loucos, de desvairados, nós ainda fazemos parte de um povo que almeja, como o apóstolo Paulo diz, a ardente expectação do nosso arrebatamento. A minha Bíblia, a tua Bíblia, a palavra de Deus diz, as promessas de Jesus diz assim, ele iria para o céu e iria buscar a sua igreja, e a qualquer momento as trombetas soarão, e quando elas soarem, o Senhor Jesus vem buscar um povo seu, zeloso, redimido, lavado pelo seu sangue, povo seu, especial, zeloso de boas obras, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, virgens prudentes, aqueles que estão esperando o rapto do Senhor na terra. Nós almejamos uma grande expectativa do Senhor, e dentro dessa expectativa, religião, Covid, pandemia, guerras, misérias, lutas políticas, conceitos, filosofias, preconceitos, estruturas sociais, qualquer tipo de condição não arrebatará do nosso coração uma grande esperança, porque nós cremos no Pai, cremos também em Jesus,
E entendemos e precisamos entender que o nosso coração não pode se turbar, porque lá no céu há uma morada preparada para a minha vida e para a sua vida. Lá no céu Jesus estabeleceu um lugar para me receber. Não é uma mansão estruturada pelas mãos de homem, não é uma casa física, mas é um lugar de habitação eterna, aonde o meu espírito estará com o Senhor, a minha alma será salva, a minha vida será eterna. Aleluia! Essa é a grande esperança. Jesus não estabeleceu esperanças terrenas, não estabeleceu promessas terrenas. Todas as vezes que você se relacionar com as coisas dessa terra, pergunte qual é a tua esperança. Agora deixa eu te dizer, você não é salvo por esperança, você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o caminho que me faz entender a graça. A esperança é o que me faz esperar o arrebatamento do meu corpo, a transformação do meu corpo para encontrar com o Senhor. Mas eu creio nisso pela fé hoje, porque eu recebi do Senhor de graça. Você pode receber isso de graça hoje. Se ainda não fez esta oração aceitando Jesus, você pode fazer uma oração de confissão hoje, dizendo ao Senhor Jesus que você quer ter uma experiência espiritual com Ele, que você já não quer mais viver uma experiência qualquer, que você já não quer mais viver uma experiência terrena, que essas coisas da terra já não têm mais interesse para você, e que você precisa viver uma experiência para receber promessas eternas para a sua vida. Eu quero orar por você agora, nesse horário. Segunda-feira, hoje é sexta-feira, né? Dia 25 de setembro. Eu quero orar por você. Nós estamos de segunda a sexta. E na segunda-feira nós vamos voltar de novo aqui. Nós vamos continuar falando no capítulo 14. Nós só estamos só no versículo 1. Nós temos mais de 40. Então nós vamos longe aqui, hein? Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos a célula Órbita, às 19h30. Você que faz parte da célula Órbita, venha participar conosco. Amanhã nós teremos a célula FBI. Amém? Célula FBI às 19h30. Quero aí parabenizar o irmão Júlio, que teve esse bebê maravilhoso, lindo, é a cara do pai, para ele ficar feliz, né? Deus abençoe sua vida, Júlio. Essa criança linda, maravilhosa, Júlia, a mamãe Jennifer. Eu não sei se o meu amigo Edivaldo ainda está ali, mas Brito, você é um irmão maravilhoso. Aquele tipo de irmão, esse meu irmão é de Guarulhos, esse é irmão em Cristo, amigo nosso, bebeu cerveja junto comigo, mas esse cara me levou para a igreja, irmão, na minha reconstrução. Não fosse pela vida desse homem aí, talvez, né? Jesus tinha um plano, né? Mas usou a vida dele poderosamente. E no momento mais difícil da minha vida, quando eu estava doente aqui em Indaiatuba, quando eu estava numa situação financeira muito ruim, uma condição tão difícil, esse homem saiu de lá de Guarulhos, veio aqui dentro da minha casa. Ele é o pai da Amanda, sogro do Oriel, né? Glória a Deus. Deus abençoe você, Brito. Você é meu irmão, que a gente não se vê, mas eu te amo em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, eu quero expressar a minha gratidão, Pai querido, por estar aqui contigo hoje. Agradecer ao Senhor, Pai querido, o Senhor, e te adorar na beleza da tua santidade. Dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que a nossa esperança não pode estar voltada a coisas terrenas, mas precisamos estar com o nosso coração voltado à expectativa do arrebatamento celestial. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido, e pedir que o Senhor estabeleça conosco, Senhor, as tuas promessas eternas. Que o Senhor nos sustente com a tua mão. Abençoe a nossa sexta-feira, abençoe, Senhor, meu Deus, o nosso sábado, o nosso domingo. Abençoe as nossas vidas neste dia, derramando sobre nós a tua eterna bênção, graça e misericórdia. Sê conosco, nos ajudando, nos abençoando e nos dando força, nos livrando de todo mal e nos dando da tua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai.
e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe. Segunda-feira, meio-dia em ponto, estaremos de volta. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Fique com Deus.